Hoje eu vou falar para vocês sobre as 3 mortes que nós temos. Então, galera, depois que eu entendi sobre esses 3 tipos de mortes que nós passamos, que todo mundo passa, que você também vai passar, foi uma grande sacada para mim. Isso fez eu literalmente perder o medo de tudo e começar a ir atrás dos meus sonhos, tá? Então eu quero que você também perca esse medo e que você entenda sobre isso, que todo mundo passa. Eu quero que você também desbloqueie isso dentro da sua cabeça. A primeira morte que todo mundo passa, né, são os 3 estágios da morte. Primeiro vem a morte mental. Marcos, como assim morte mental? Eu gosto de chamar de amor. Você já ouviu falar que o amor é cego? Ou alguma coisa parecida com isso? Pois é, essa é a maior das mentiras que inventam. O amor é tão poderoso que ele é a emoção mais forte dentro do seu corpo. Quem fala normalmente que o amor é cego é porque ele está sem o amor. Já perdeu o amor por alguma coisa. Então por isso que ele fala, o amor é cego. Mas eu quero que você liberte sua cabeça disso aí. Quando você desiste de alguma coisa, quando você deixa de fazer alguma coisa, pode existir milhões de motivos, mas o primeiro deles é porque você não tem mais amor por essa coisa que você está deixando de fazer. Então, por exemplo, um exemplo da minha vida. Eu deixei de jogar tênis quando eu tinha 17 anos. Por quê? Porque eu não tinha mais interesse nisso. Perdi o amor pela coisa. Antes eu acompanhava jogos, não sei o que, treinava todo final de semana. Mas aí depois que eu perdi o amor, que é a primeira morte, a morte que está dentro da sua cabeça, eu não tive mais interesse. Acabei desistindo da atividade física. Então, esse é o primeiro estágio da morte. E provavelmente você já deve ter passado por esse tipo de morte, que é a morte do amor dentro da sua cabeça. Por isso que é a morte mental. É o primeiro estágio da morte. Se você já passou por isso, é porque você normalmente perdeu o amor que você tinha por algo, tá? Mas esse é só o primeiro estágio. E a grande maioria, 99% das pessoas já perderam o interesse ou deixaram de fazer alguma atividade porque não tinham mais o amor por ela. Ou às vezes já deixaram uma pessoa, já deixaram algum local. Por quê? Porque perderam o amor que sentia por isso. E isso está dentro da nossa cabeça. Agora vamos para o segundo estágio da morte. Então, galera, agora eu quero mostrar para vocês o segundo tipo de morte. É a nossa morte corporal, nossa morte física. Como assim, Marcos? Morte física? Bom, a nossa carcaça, que é o nosso corpo, um dia, infelizmente, todos nós vamos acabar voltando para o mesmo lugar que a gente veio, do pó, né? Então, o nosso corpo, todo mundo vai passar por isso, vai morrer um dia. E é uma coisa natural do ser humano, todo mundo vai morrer um dia, né? Só que qual que é o problema disso? Né? Às vezes, com tudo isso que acontece no nosso dia a dia, com vários problemas, com várias coisas que a gente quer tanto conseguir, com redes sociais, tudo isso distraindo nossa cabeça, a gente acaba esquecendo desse tipo de morte. Que todo mundo vai passar um dia, não tem como escapar, né? Então, essa morte física, ela representa também a morte de todas as coisas que você lutou sua vida inteira para conseguir. Ou seja, qual que é a mensagem disso? A mensagem é que você não deve focar no seu amor, que, como eu acabei de falar, o amor é a emoção mais poderosa que a gente tem, né? A gente não deve focar o nosso amor em coisas mundanas, em objetos, enfim, coisas materiais, porque elas vão morrer no dia que você entrar no seu caixão, ou que você, enfim, falecer, elas vão falecer junto com você. Ou até pode ficar com a sua família, mas você não vai ter mais acesso a isso. Ou seja, você não deve investir o seu amor em objetos materiais, coisas mundanas. Você deve investir sim em outra coisa, que é o que eu vou falar agora para vocês. A nossa última morte, tá? Cara, é aqui que tá a virada de chave, beleza? Esse tipo de morte é a morte espiritual. Sua alma. Como assim, Marcos? Como eu já falei um dia, quando vai ser a última vez que as pessoas vão falar o seu nome aqui? Entendeu? Quando vai ser a última vez que você vai ser relembrado aqui na Terra? Vai ser por uma ação boa ou por uma ação ruim? Quantas pessoas você transformou? Quantos negócios você fez? Quem que realmente te ama? Quem vai se lembrar de você? Ter uma boa memória? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você transformou? Enfim, isso tudo faz parte da sua memória, da sua alma, de quem você foi. Não das coisas que você comprou, deixou de fazer, enfim, mas das pessoas que você ajudou, que o seu eu interior, a sua alma, colaborou para esse mundo. Ou seja, a nossa morte espiritual é a última desse mundo aqui. Por quê? Porque a última, porque a carcaça já foi. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já dei até nos meus stories sobre Jesus Cristo. O fato aqui é, a Bíblia é o livro mais
vendido no mundo. E a Bíblia conta a história de um homem. Não só de um homem, mas tem várias e várias histórias dentro da Bíblia. Mas o Novo Testamento, que é uma parte da Bíblia, conta a história de Jesus. E o que ele fez na Terra. E você acha que isso vem a Bíblia ser o livro mais vendido do mundo? Por quê? Vamos ver se você adivinha. Porque Jesus transformou muitas vidas aqui na Terra. Você está entendendo? Então, o que a gente tem que focar? Qual que é a grande virada de chave? Parar de focar o nosso amor, a nossa energia, todo dia que a gente acorda, parar de focar em coisas materiais. Começar a focar em coisas espirituais. Para quem crê em coisas do reino. Mas mesmo que você não crê em Deus ou algo do tipo, você começar a investir em pessoas, em ajudar, colaborar, transformar e não em obter, ganhar. Depois que eu entendi isso, último recado aqui, depois que eu entendi isso, teve essa grande virada na minha mente. Por quê? Porque eu não tenho medo de fazer mais nada. Você está entendendo? Tudo que eu faço não é mais para... Claro, os bens materiais vêm junto, a prosperidade vem junto, tudo isso vem junto. Mas a grande lição está em você transformar, você ajudar, colaborar de algum jeito a sociedade. E parar de só se preocupar com coisas mundanas. Lembre-se que a parte corporal todo mundo vai passar um dia. Você está investindo na sua espiritual? Deixe aí nos comentários o que você achou. Compartilhe para aquele seu amigo que só pensa em coisa mundana. E se você gostou, deixa o like. Vai me ajudar bastante. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Beijos. Tchau, tchau.